Você já pensou que o amor tem prazo de validade? Que depois de certa idade, o coração já não palpita mais como antes? Eu tenho uma notícia maravilhosa para você. O amor não envelhece. Ele só se transforma. E se você está aqui hoje, é porque ainda acredita que pode amar e ser amado, mesmo depois dos 70. E sabe de uma coisa? Você está absolutamente certo. Talvez você tenha perdido um grande amor. Talvez esteja sozinho há anos e não sabe por onde recomeçar. Ou quem sabe ainda está em um relacionamento, mas sente que a chama se apagou. Seja qual for a sua situação, hoje eu quero te mostrar que é possível, sim, possível, reacender esse fogo, ou até encontrar um novo amor. E o melhor, você não precisa ser jovem, não precisa ser perfeito, nem seguir regras impossíveis. Basta estar aberto a algumas mudanças simples. E eu vou te contar exatamente como fazer isso. Mas antes, quero te fazer uma pergunta. Você já reparou como algumas pessoas, mesmo depois dos 70, 80 anos, têm aquele brilho no olhar? Aquela energia que atrai os outros como um ímã? Pois é, isso não é sorte, não é magia, são escolhas. E hoje, você vai descobrir quais são elas. Antes de pensar em atrair um novo amor, há um passo essencial que muitos pulam: reconquistar o amor por si mesmo. Porque vamos combinar, como alguém vai te amar se você não se ama primeiro? Pense bem, depois de décadas cuidando dos outros, filhos, trabalho, casa, muitas pessoas se esquecem de quem são, seus gostos, seus sonhos, suas pequenas alegrias. E quando a solidão bate, a tendência é buscar alguém para preencher o vazio. Mas esse é o caminho errado. Então, minha primeira sugestão é: volte a ter um encontro com você mesmo. Pode ser algo simples. Redescubra um hobby esquecido. Experimente um novo estilo de roupa. Faça aquela viagem que sempre adiou. Quando você se reconecta com sua própria alegria, algo mágico acontece. Você se torna irresistível. Dona Cristina me contou que depois de enviuvar, passou anos sem sair de casa, até que um dia resolveu se matricular numa aula de pintura, algo que amava na juventude. Em poucas semanas, não só voltou a sorrir, como conheceu um grupo de amigos. E um deles se tornou seu companheiro. Coincidência? Não. Atração acontece quando estamos inteiros, não quando estamos desesperados por companhia. E isso me leva ao segundo segredo. Você já viu aqueles casais que mesmo depois de 50 anos juntos, ainda riem como adolescentes? O segredo deles não é a aparência, nem a sorte, é a conexão. E a boa notícia: criar conexões profundas é uma habilidade que podemos aprender em qualquer idade. Mas atenção, não estou falando de fingir interesse ou forçar conversas. Estou falando de algo muito mais simples: escuta verdadeira. Quando você conhece alguém novo, em vez de pensar, será que ele, gosta de mim? Experimente mudar a pergunta: o que eu posso aprender com essa pessoa? Pergunte sobre a vida dela. Compartilhe histórias suas, sem medo de parecer velho. Ria das pequenas coisas. Amor na maturidade não é sobre joguinhos ou aparências. É sobre humanidade. E quando você para de tentar agradar e simplesmente existe, as pessoas sentem isso e se aproximam naturalmente. Então, você já está se reconectando consigo mesmo, criando conversas mais autênticas. Mas ainda resta uma dúvida: onde, exatamente, encontrar alguém especial depois dos 70? Será que os lugares são os mesmos de quando éramos jovens? A resposta é: mais simples do que você imagina. Muitos acreditam que, nessa idade, as oportunidades de conhecer alguém são raras. Mas a verdade é que o mundo está cheio de pessoas incríveis. Só estamos procurando nos lugares errados. E hoje, eu vou te mostrar como ajustar o seu radar para o amor. Primeiro, esqueça a ideia de que precisa frequentar locais de solteiros ou apps de relacionamento. A menos que você queira, é claro. O segredo está em ambientes onde você já se sente bem.
fazendo coisas que já gosta. Pense em clubes de leitura, grupos de caminhada, voluntariado, aulas de dança, workshops de arte. Até mesmo a padaria do bairro pode ser um ótimo lugar para trocar um sorriso e começar uma conversa. O objetivo não é caçar um parceiro, mas expandir seu círculo naturalmente. Dona Edna, de 72 anos, me contou que começou a frequentar um curso de jardinagem só para passar o tempo. Em poucas semanas, fez amizade com um senhor que adorava plantas tanto quanto ela. Hoje, eles cuidam juntos de uma horta comunitária, e o carinho entre eles floresceu junto com as flores. Repare, ela não foi para encontrar um marido, foi para viver. E é justamente aí que a magia acontece. Agora, se você está pensando, mas e se eu não me sentir confiante o suficiente? Esse próximo ponto é especialmente para você. Quantas vezes você já ouviu que amor é para os jovens? Quantas vezes a sociedade te fez acreditar que, depois de certa idade, o coração deve se contentar com a solidão ou a nostalgia? Hoje, eu quero te provar que o amor, aquele amor que acende a alma, que faz o peito apertar de alegria, não tem data de validade. Na verdade, ele pode ser ainda mais bonito depois dos 70. Por quê? Porque agora ele vem sem pressa, sem joguinhos, e com uma profundidade que só quem já viveu muito consegue entender. Mas para chegar lá, existe um último passo, talvez o mais difícil, mas também o mais transformador: permitir-se ser vulnerável. Depois de décadas de vida, a gente aprende a se proteger. Criamos cascas, máscaras, evitamos nos expor para não sofrer de novo. Mas aqui está a verdade. Amor só acontece quando alguém consegue te enxergar. E para ser visto, você precisa se mostrar. Isso não significa contar sua vida inteira no primeiro encontro, mas significa deixar sair aquela história engraçada da sua juventude. Mesmo que sua voz trema um pouco, significa dizer: eu também sinto sua falta quando sentir. É admitir que, sim, você ainda tem medo de amar, mas que vale a pena tentar. Dona Célia, de 76 anos, me escreveu dizendo que, depois de 15 anos sozinha, conheceu um senhor no coral da igreja. Por meses, eles só conversavam sobre música, até que um dia, ele a levou para tomar um sorvete e, com as mãos suando, disse: eu não sei flertar, mas adoro ouvir você cantar. Ela riu, segurou a mão dele e respondeu: eu também não sei, mas podemos aprender juntos. Hoje, eles moram juntos e dizem que o primeiro "eu te amo" foi o mais doce da vida deles, justamente porque veio depois de tanta espera. Veja, não foi uma declaração perfeita, foi humana, e foi isso que criou a conexão. Se você guarda apenas uma coisa deste vídeo, que seja isso. Amor depois dos 70 não é sobre sorte, aparência ou milagres. É sobre escolhas diárias. Escolher se abrir, escolher sair do sofá, escolher acreditar que você, sim, você, ainda tem tanto para dar e receber. Nunca é tarde para enviar aquele convite para um café, dar a mão primeiro, dizer: vamos tentar, mesmo com o coração batendo forte, porque no final, o que envelhece não é o corpo, é o medo de viver. E agora, eu quero saber de você. Qual vai ser sua primeira escolha? Vai ser a aula de dança que sempre adiou? A conversa que evitou ter? Me conta nos comentários. Sua história pode inspirar alguém hoje mesmo. Lembre-se, o melhor amor da sua vida pode não ser o primeiro, mas o último. Aquele que vem quando você já sabe quem é, o que vale a pena e o quanto ainda pode brilhar. Então não espere. Comece hoje. O mundo e o seu coração merecem esse presente. O amor não conta anos, conta histórias. Escreva a sua.